Boa tarde. Hoje nossa videoaula vai falar sobre as fugas, os quilombos e as revoltas. Os integrantes são Evelyn Astério, Hélio Henrique, Cauã Nascimento, Maria Clara Barbosa, Nicole Guerra, Raica Gonçalves, Verena e Victor Levi. Meu nome é Raika e as fugas dos escravos se iniciaram por vários motivos, e um deles são o trabalho exaustivo, pouco tempo de lazer, a impossibilidade deles terem a própria raça e, o mais importante, o desejo de ser liberto. E por muito tempo os escravos pensavam que se eles fugissem e fossem encontrados, os senhores iriam fazer com que eles trabalhassem mais. E as fugas eram divididas individuais ou em grupos. Oi, gente. Meu nome é Nicole. Então, dando continuidade ao que Raika havia falado, essas se tratam de fugas reivindicatórias. Essas fugas são basicamente em que os escravos fugiam para dar um tempo no trabalho e depois eles voltavam por conta própria, em pouco tempo, em questão de dias. Seus prejuízos eram econômicos em relação à produção, mas também trazia questionamentos na liderança dos senhores, já que levava a pensar que tinha um pulso fraco, digamos assim. Devido a isso, os senhores eram levados a fazer negociações e ceder algumas coisas contra gosto para evitar essas fugas. A principal razão que se dá por isso é a questão de ser livre, ser liberto. E, embora seja algo que, de certo modo, talvez pareça simples, não era algo difícil e precisava de ajuda na fuga, além de alimentos, abrigo e trabalho para que as pessoas não parecessem estar realmente à solta e fugindo. Lugares que eram usados para se refugiarem eram as fazendas, povoados, cidades e até mesmo os quilombos. Meu nome é Cauã e agora eu vou falar sobre a continuação dos quilombos. Bom, no final do século XVII, lá em Minas Gerais, quando foi descoberto o ouro, parte da população passou a ser constituída por escravos. E por conta disso, durante boa parte do século XVIII, o Estado continuava sendo bem populoso em relação aos escravos. Os roubos, assassinatos e raptos eram queixamentos das autoridades coloniais, e um dos quilombos de maior preocupação era o Quilombo de Ambrósio. O Quilombo de Ambrósio ele se estabelecia no Alto do São Francisco, no estado de Minas, em uma região do Cerrado. O Quilombo de Ambrósio contava com cerca de 600 homens. No ano de 1746, Antônio João de Oliveira comandou 400 homens que iam numa missão de derrotar os quilombolas. Bom, os quilombolas foram derrotados e capturados. Assim como em Palmares, já citado anteriormente, Ambrósio teve a mesma capacidade de recuperação. Como diz o ditado, o que Deus uniu ninguém separa. Porém, lá em 1759, eles foram derrotados, quando uma nova expedição foi feita por João Bueno de Prado e mais 400 homens foram levados para enfrentar os quilombolas. João Bueno de Prado ele conquistou uma grande quantidade de terras, porque essa era a recompensa para quem conseguia acabar com o quilombo na época. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, antes se chamava Vila Rica. Entre 1710 e 1798, cerca de 160 quilombos foram encontrados na região de Minas Gerais. Isso acontecia porque lá era um local pouco explorado e os escravos surgiam para conseguir conquistar ouro, vender e assim conseguirem a sua alforria. Os quilombos nem sempre eram locais de fuga. Às vezes, os escravos iam para lá para praticarem atividades, se distraírem, como dança, música, e tentar meio que dispersar um pouco do que acontece durante a sua vida extremamente sofrida. Em muitas vilas e cidades da região, era possível misturar a população negra livre e escrava. E isso possibilitava criar vínculos e assim conseguirem fazer negócios ou até influenciarem outras pessoas a se aquilombarem. Para que houvesse sobrevivência de quilombos,
eram necessárias habilidades de fornecimento de produtos e serviços. Vale ressaltar que os quilombos não eram só pessoas negras. Lá haviam povos indígenas e pessoas brancas que se refugiavam para se livrarem do recrutamento militar, que na época eles lutaram contra a independência da Bahia, Revolução Farrafilha e também guerras contra o Paraguai. A existência de quilombos livres não foi incomum. Temos um exemplo próximo aqui da região, que é em Itacaré, que no século XIX foi descoberto um quilombo agrícola. Boa tarde, eu me chamo Maria Clara e agora eu vou falar sobre os quilombos. Bom, primeiramente, os quilombos eram denominações que tinham como finalidade agrupar os fugitivos negros. E era uma estratégia de luta se juntar a outros rebeldes. E foi assim desde os primeiros tumbeiros até a abolição. Ao contrário de que muitos pensam, os quilombos eles não ficavam longe do alcance de seus senhores e por isso causavam tantos transtornos aos proprietários de terras e escravos. Os quilombos eles não recebiam apenas escravos fugitivos, eles recebiam também negros libertos, indígenas e brancos que tinham problemas com a justiça. Porém, essa ideia predominante de que os quilombos eram afastados da cidade e exclusivamente para negros tem como justificativa os palmares. Com base nas informações apresentadas pelo meu colega Cauã, ali no Otizeiro, um grande número de moradores tinham quilombolas como meeiros ou empregados em suas plantações. Bom, você deve estar se perguntando qual o sentido de antigos escravos fugirem e voltarem aos seus serviços de escravos. Isso tem uma explicação e, bom, basicamente, os escravos, depois de fugirem e se tornarem quilombolas, alguns deles não se sentiam tão seguros ali pela capturação que havia em grande quantidade. Então, o que eles faziam? Eles faziam acordos com outros senhores que, em troca de garantia de segurança, eles iriam oferecer serviço para esses senhores. Boa tarde, meu nome é Hélio e eu estou aqui para falar sobre os Palmares. Os Palmares foi uma comunidade quilombola do século XVIII que se localizava em Alagoas e se estendia até Pernambuco. Se tratava de uma área com um terreno muito irregular, que tinha uma mata muito espessa e tropical. Dentro dessa mata tinha uma árvore que se chamava pindoba e que era um tipo de palmeira. Por isso o nome Palmares. Esse ecossistema atrapalhava os caçadores de escravos fugitivos, chamados de caçadores do mato ou de caçadores de assalto. E também facilitava a vida dos quilombolas em fatores como ter água potável, árvores frutíferas, caça e pesca. Porém, já que nem tudo é flores, ainda era uma floresta e os moradores tinham que se adaptar aos perigos dela. Ou seja, o mesmo ambiente que os protegia também os ameaçava. Meu nome é Verena. Houve um atraso na revolta de 1807 por conta de um escravo que era leal ao seu senhor de engenho. Os chefes da rebelião traziam consigo armamentos em facas, flechas, espingardas e tambor. O conde da Ponte investigou o movimento e condenou os escravizados Haussás por conta da revolta sem êxito. Em 1809, o objetivo era fuga em massa, em torno de Salvador e do Recôncavo Baiano. Como início, a primeira atividade era juntar um grupo de escravizados, entre eles homens e mulheres, com outro de quilombolas. Desse modo, não houveram delatores, porém, não conseguiram escapar dos soldados e muitos deles foram chicoteados em público e outros saíram fugitivos pela cidade. As revoltas se prolongaram por anos, de mais ou menos 1814 a 1835, promovida por Haussás, Nagôs, Iorubás e Malês, que eram os Nagôs muçulmanos. Em 1835, houve um marco da história, onde os cativos mostraram resistência novamente. O problema surgiu quando negros delataram. Atacaram a cadeia pública onde estava o mestre muçulmano Pacífico Licutã. Para ter proteção, os rebeldes guardaram consigo amuletos, mas mesmo assim perderam.
e cerca de 70 morreram e uma outra parte foram açoitados. Depois de tantas lutas, o sistema de medidas aumentaram para o controle da escravaria. Boa tarde, gente. Meu nome é Evelyn e vou falar um pouco sobre as revoltas escravocratas. A partir da metade do século XIX, os escravos da Bahia ficaram nacionalmente conhecidos pelas revoltas que instigaram, mostrando que eles não se sujeitariam sem lutar. Durante o mesmo período, a Vitória Negra em São Domingos, atual Haiti, desestabilizou os senhores, pois a partir de 1791, em uma ilha no Caribe, começou a Revolução Escravocrata, acabando com a escravidão. Temia-se que os rebeldes do Haiti inspirassem os escravos daqui. Este não era um medo infundado, pois há registros de que no Brasil escravos e libertos sabiam sobre as ações desses escravos no Haiti e seriam exemplo para eles aqui. A Bahia foi o maior produtor de açúcar do Brasil. Na primeira metade do século XIX, os engenhos mais produtivos estavam no Recôncavo Baiano, que era uma região de solo fértil e propícia para o cultivo da cana-de-açúcar. Devido à grande concentração de escravos, o Recôncavo Baiano era vulnerável a revoltas. A maioria deles não passaram do estágio de conspiração. Um exemplo disso foi Salvador, em 1807. Foi palco de uma conspiração planejada durante a celebração de Corpus Christi em 28 de maio. Eles pretendiam incendiar a alfândega e a igreja, estabelecendo o caos e selecionando, assim, os seus próprios governantes. Os amuletos que usavam a ideia de incendiar a igreja e queimar todas as imagens mostraram que os ataques dos rebeldes combinavam objetos políticos e religiosos. Isso não era exclusivo dessa rebelião. Foram elementos encontrados em várias outras nesse período. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Victor Levi e hoje eu irei falar sobre a Revolta de Carrancas, que aconteceu no ano de 1833, em Minas Gerais, e envolveu todas as fazendas de Bela Cruz e Campo Alegre. Bom, vocês devem estar se perguntando o que foi a Revolta de Carrancas. Não sei o que foi, eu vou explicar agora para vocês. Em Minas Gerais, desde 1833, as autoridades estavam mais atentas em relação à rebeldia escrava. Eles estavam convencidos a usar uma maior força policial e criar leis que inibissem as ousadas ações rebeldes. Dessas ações foi a Revolta de Carrancas, essas ações escravas que envolvia toda essa revolta. Bom, Carrancas foi uma espécie de rebelião feita por escravos naquela época em duas fazendas. Fazendas essas que são Bela Cruz e Campo Grande. Bom, o que aconteceu nessas fazendas eu vou te explicar agora. A rebelião teve início na fazenda Campo Alegre. Essa propriedade, essa fazenda era de Gabriel Junqueira Francisco, dono dessa fazenda. Ele tinha vários escravos trabalhando para ele ali, pertencia a ele, esses escravos, e um belo dia, Gabriel falou, resolvi ir ali ver aqueles escravos trabalhando, supervisionar aqueles escravos. E ele encontrou 3 escravos que estavam pé da vida com ele e acabaram matando ele ali na sua própria fazenda. Esses 3 escravos formaram um grupo de 8 pessoas e essas 8 pessoas subiram para a fazenda de Bela Cruz e fazendo ali uma chacina, entre aspas. Subindo naquela fazenda de Bela Cruz, eles mataram cerca de todos os brancos que pertenciam àquela fazenda e todos os familiares que ali habitavam. Como eu disse anteriormente, a ousadia foi a marca dessa rebelião, pois todos os escravos se juntaram para matar todos os brancos, como eu disse anteriormente também, e tomar posse de suas terras. Bom, nesses confrontos havia um escravo que se chamava Tropeiro Ventura Mina. Ele era considerado o rei dos escravos, o rei da liderança, porém a jornada desses confrontos não foi boa para ele, porque ele veio a óbito no meio dessa rebelião. A atenção voltada para os africanos
os escravos, principalmente escravos africanos, estendeu depois desses movimentos que eles fizeram nessas duas fazendas. Foi durante esse conflito que a Lei 10 de junho de 1835 começou a ser aplicada. A lei tornava e determinava que caberia à forca aquele escravo que se voltasse contra o seu senhor e seus familiares. Eles seriam mortos e seriam expostos a todos aqueles senhores na forca. Bom, entretanto, não só de revoltas e quilombos viviam a resistência no Brasil, desses escravos no Brasil. Na vida cotidiana, muitos escravos resistiam. Alguns escravos resistiam de maneira pacífica e miúdas. De toda maneira, o que estava em jogo era tornar o autor da sua própria história, apesar da escravidão. Essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham entendido e gostado, e obrigado pela atenção.